Uou, seja bem-vindo ao Missão Musical, amiguinho, este canal que agora vai clarificar e responder uma questão que eu recebo muito. Bom, caso você esteja chegando agora no Missão Musical, prazer, eu sou o Gabriel Camargo, sou empreendedor artístico, produtor musical, músico, e agora você vai entender um pouco a fundo por que a Pabllo Vittar tem tantos haters e tem tantas pessoas que não gostam do trabalho dela. Primeira razão é uma razão lógico-matemática e estatística. Gabriel, a Pabllo Vittar tem milhões de dislikes nos clipes do YouTube dela. Sim, isso é uma verdade, mas isso é um recorte da verdade. Ela tem milhões de dislikes porque ela tem bilhões de visualizações, porque ela tem muito mais gente ainda que gosta do trabalho dela. A Pabllo Vittar é uma artista que chegou num patamar que poucos artistas no Brasil chegam, onde tudo na vida dela, na vida artística, na carreira, é tudo muito grande. Então, por mais que ela possa ter muitos haters e muitas pessoas que não gostam, mas isso se justifica também porque a amostra estatística dela é muito maior. Essa é a primeira razão. Então tem muita gente que faz esse recorte indutivo, digamos assim, para induzir as pessoas a acreditar que, meu Deus, as pessoas odeiam. Calma. É um pouco mais a fundo a questão. Segunda perspectiva, digamos assim, vamos esquadrinhar essa questão. O que é esquadrinhar? Você pegar um objeto e olhar sobre várias perspectivas, e é isso que a gente vai fazer aqui. Então, primeira perspectiva que a gente olha é essa questão estatística. Segunda, é uma questão de gosto musical e de uma questão cultural mesmo, tá? Em cada país a gente tem uma cultura, e a música, ela é um dos traços culturais de uma cultura. No Brasil, nós somos um país grande, um país continental. Isso faz com que dentro do nosso próprio território, dentro do nosso país, nós tenhamos grupos muito diversos. Então a gente tem culturas também muito diversificadas. Se você for no Sul, você vai ver que as pessoas consomem mais um tipo de música. Se você for lá no Nordeste, você vai ver que é outro tipo de música. Então, muitas vezes as pessoas não gostam do trabalho da Pabllo Vittar simplesmente porque não faz parte da cultura delas, entende? Porque elas não cresceram ouvindo aquilo, ou porque cresceram ouvindo pagode, ou porque consomem mais rock. Isso acontece com todos os estilos. Se você pegar uma pessoa que é muito habituada, por exemplo, a pop, a Pabllo Vittar, e essa pessoa for ouvir um gutural, um rock, alguma coisa tipo, ela provavelmente vai tender a ouvir aquilo de uma forma estranha, entende? Porque simplesmente não condiz com o gosto cultural dela. Então isso acontece com todos os estilos. Então essa é a nossa segunda perspectiva. Então a Pabllo Vittar tem muitos haters por uma questão estatística, ela tem muita gente que não gosta dela, do som dela, enfim, por uma questão cultural de estar habituada a ouvir outras coisas. Mas aqui a gente já começa a entrar em razões que são um pouco mais profundas. Inclusive a última delas é a mais legal de todas. Então, além da questão estatística e além da questão de gosto cultural, começa a entrar uma outra questão, que é a questão do recalque. A gente fala muito essa palavra, né, no nosso cotidiano, mas vamos entender o que é o recalque. O recalque é um mecanismo de defesa que todo ser humano tem, tá? Isso a psicanálise explica isso, Freud foi uma das pessoas que falou um pouco sobre isso. O recalque é um mecanismo de defesa da nossa psique humana, digamos assim. Quando eu não consigo compreender alguma realidade que me atinge, o meu cérebro encontra formas de me defender, porque essa realidade de alguma forma está me ferindo. Então pensa o seguinte, a Pabllo Vittar chegou num patamar que ela é muito grande, ela chegou num ponto que poucos artistas no Brasil, poucos músicos, e agora ela chegando à carreira internacional, poucas pessoas chegam. Isso faz com que as outras pessoas que não chegaram, não obtiveram sucesso, seja na música ou em outras áreas, tendam a olhar as pessoas que tiveram sucesso com olhos um pouco tortos. E isso, muitas vezes, é simplesmente uma projeção do nosso mecanismo de defesa, que é o recalque. Então, a Pabllo tá lá em cima e ela tá tendo sucesso, é mais fácil eu tentar rebaixar o sucesso dela do que eu tentar construir e ter um sucesso equivalente ao dela, digamos assim. Então, muitas vezes as pessoas julgam o trabalho da Pabllo pautado por uma questão que não é musical, ela é muito mais psicológica, que é justamente o recalque. E a quarta razão, e é até a mais profunda assim dentro dessa camada, digamos assim, e é uma das mais legais, uma das que eu mais acho interessantes, é que é por uma questão de causa, de representatividade. O que acontece? Um artista, ele é um representante de um conjunto de crenças e valores. E isso sempre foi assim. Se você for estudar história social da música, isso é uma coisa que a gente estuda na faculdade e é muito legal. Os artistas, eles representam algumas causas. Então, se a gente for lá na época de Woodstock,
representava-se um tipo de coisa. Se a gente for estudar o movimento musical dos anos 80, dos anos 90, a gente vai ver muito artista com cunho político. Então, banda de rock como Legião Urbana, Capital Inicial. E assim a gente foi evoluindo enquanto sociedade, foi aprendendo novas coisas. E nesse momento atual, a gente está aprendendo muito sobre outras questões. Então, homofobia é uma coisa que está sendo muito dita, machismo, feminismo são coisas que estão em alta. Então, os artistas que de alguma forma defendem esses valores tornam-se um porta-voz para as pessoas cuja aquelas crenças faz muito sentido. Então, quando um artista que eu gosto fala sobre algo, é como se ele estivesse dando voz a uma crença que eu tenho. Um exemplo disso é a música Indestrutível, por exemplo. Se você analisar a letra daquela música, você vai ver que ela diz muito mais do que somente música. Aliás, a música é somente um caminho para ela dizer tudo o que ela gostaria de dizer. E se a gente for parar para pensar, quantos apresentadores de telejornal são mulheres trans, por exemplo? Quantos jogadores de futebol são homossexuais? Quantas atrizes, quantos atores são homens trans, ou são lésbicas, ou fazem parte do que até então a gente enquanto sociedade julgava como diferente. A gente vai ver que o percentual é muito pequeno. Inclusive, eu vivi uma experiência muito legal quando eu trabalhei com telemarketing. Antes de entrar no YouTube, eu era atendente de telemarketing. Lá dentro eu conheci muita mulher trans, muito homem trans, muitos LGBTs. E sabe por quê? Porque no telemarketing as pessoas ficavam escondidas. É triste isso, né? Então elas eram contratadas ali porque elas não seriam vistas. Porque por conta do preconceito, essas pessoas simplesmente eram marginalizadas e eram colocadas de canto mesmo, sabe? Na sociedade, nas profissões e em tudo. Ou seja, as pessoas LGBT, até LGBTQIA+, e já vou deixar uns 3xxx porque vai entrar mais siglas, tomara que entre. Essas pessoas, até então, não tinham tanta voz. Hoje não se tem muita voz ainda, nós somos um país muito homofóbico, mas cada vez tem mais voz. E o que acontece? Pensa só, uma gama de pessoas que é muita gente, não tem voz. De repente vem uma artista e se posiciona, entende? E diz tudo aquilo que uma pessoa LGBT gostaria de dizer. Percebe o quanto isso é importante? Então a Pabllo, ela é muito mais do que uma cantora. Ela é muito mais do que uma compositora, do que uma artista, do que uma dançarina. Ela é um símbolo de uma causa toda, entende? Então, todo mundo que se identifica com a causa vai gostar da Pabllo, entende? Ela simplesmente vai ter um número grande de fãs. Isso mostra muito da nossa realidade brasileira. Se tem muitos fãs da Pabllo é porque a gente tem muito gay no país, é porque a gente tem muito lésbico, é porque a gente tem muito trans. O que acontece é que essas pessoas, graças a Deus, estão vindo à luz da sociedade nesse momento. Mas, da mesma forma que todo mundo que se identifica com essa causa vai gostar do trabalho ou vai entender isso, as pessoas que ainda não têm uma mentalidade mais evoluída de compreender que, pera lá, o mundo não é feminino e masculino desse jeitinho convencional que a gente aprendeu lá atrás. Calma, o mundo é muito mais diverso do que parece. As pessoas que não compreenderam isso ainda, da mesma forma que para as pessoas que gostaram a Pabllo é um símbolo, para as pessoas que não concordam ou não evoluíram a ponto de compreender essa diversidade, digamos assim, a Pabllo vai se tornar um bode expiatório de toda essa gama de pessoas que de alguma forma são mais tradicionais, são mais preconceituosas, não evoluíram ainda, não chegaram nesse ponto da evolução, digamos assim. Então isso explica o porquê que a Pabllo tem muitos haters. Porque tem muita gente que não odeia a Pabllo, porque tem muita gente que é homofóbica, porque tem muita gente que odeia tudo aquilo que a Pabllo representa. Eu falei aqui de 4 razões das pessoas não gostarem da Pabllo, mas é claro que tem outras N razões também, tanto para as pessoas não gostarem de algo, quanto pra gente gostar de algo, né? Então eu gostaria de saber de você. Comenta aqui embaixo o porquê você gosta da Pabllo, você que é fã de Pabllo Vittar, por que você curte, o que te chama atenção. A gente poderia passar a tarde toda aqui conversando sobre isso, a gente poderia passar uma tarde inteira tomando café e falando sobre vários temas, então comenta aí embaixo quais temas você gostaria que eu falasse aqui, que eu esclarecesse um pouco mais no mundo da música, de como funciona, de como que funciona essa relação de fãs, enfim. É isso, gente. Um beijo na alma, paz e espírito. Vão com Deus. O importante é nós amarmos a nós e amarmos ao próximo. Viva o amor! Se inscrevam no canal e deixem o like. É isso aí. Fim do vídeo. Fim do vídeo.